Bom, pessoal, nosso assunto de hoje então é perspectiva digital. Quero trazer algumas informações aqui importantes para vocês conhecerem um pouco de como lidar com imagens digitais aí na área de arquitetura. O que é imagem digital? Então a gente vai tratar a imagem digital como aquela imagem eletrônica, né? Imagem armazenada em computador, em dispositivo eletrônico e que, portanto, ela é um arquivo de imagem e que ela tem uma certa conformação, né? Ela é construída, a menor unidade de imagem aqui, que a gente vai chamar que são os pixels, né? Então, o que a gente tem? Ó, se vocês olharem aqui, ó, uma ampliação aqui de uma parte da tela, isso aqui é são pixels, né? A gente tem vários tipos de pixels, não vou entrar nesse âmbito, tá? Tem pixel quadrado, pixel retangular, pixel, enfim, um monte de tipo de pixel, não é isso que interessa. O pixel, ele é a menor unidade de imagem, vamos dizer assim. O pixel, ele é existe fisicamente, né, como uma peça, vamos dizer assim, né, um componente aí eletrônico aí dos monitores, das telas, e ele geralmente ele tem essas três cores, né, o vermelho, o verde e o azul. Então, toda a cor que aparece no nosso monitor, se a gente vê lá um rosa, ele é uma composição dessas três variações, de vermelho, verde e azul. E essas três variações é como se fossem canais, é como se fossem canais mesmo, né? Canais de cor vermelho, canais de cor verde, canais de cor azul. Para cada pixel, para cada ponto colorido que a gente vê na tela, na verdade são três raios de luz, né? Luz vermelha, verde e azul que estão sendo emitidas para formar aquela cor. Então, isso é o fundamento, assim, da unidade da imagem digital. Conforme eu tenho a maior intensidade de vermelho, ou de verde ou de azul, então isso se compõe a cor do pixel, do que a gente chama cor do pixel, que é da unidade de imagem que a gente visualiza ali na nossa tela. Então, se eu tiver 100% de vermelho, 100% de verde, 100% de azul, eu vou ter uma cor branca. Se eu tiver 0% de cada um deles, eu vou ter a cor preta e as variações assim por diante. Então, essa informação a gente vai precisar quando a gente estiver utilizando aí o software de gestão de imagem, a gente vai precisar entender. Em todo momento a gente vai falar de pixel, então tem que entender que essa menor unidade de imagem. Então, se a gente pensar nos tipos de imagem que a gente tem, e eu vou aqui adaptar esses tipos de imagem, que uma autora, a Lúcia Santaella, ela define, né, três paradigmas da construção de uma imagem. E eu vou adaptar um pouquinho aqui para a imagem digital, porque a primeira que ela fala é da imagem à mão, né, que são dos desenhos, da imagem que precisa do movimento gestual, do movimento do corpo para ser criada. Então ela fala dos desenhos analógicos, das pinturas, tudo que for físico, essas imagens estão para ela dentro desse primeiro paradigma da imagem, que são as imagens feitas à mão. Só que vou adaptar um pouquinho, eu vou colocar aqui na imagem digital, eu vou incluir nesse grupo de imagens aquelas imagens que a gente pinta eletronicamente. Porque, por exemplo, a partir de um croquis, de uma imagem qualquer, eu posso simular no software de pintura digital, simular como se eu estivesse pintando mesmo. Como se eu estivesse com pincel e dando pinceladas e do modo que o mouse seria um instrumento e o meu corpo continuaria sendo o meio, né, para produzir essas imagens. Então eu vou incluir aqui, né, nesse primeiro grupo de imagem essas imagens manuais, vamos dizer assim. O segundo paradigma da produção das imagens que a Lúcia Santaella coloca são as imagens produzidas por registro fotográfico. Então, por técnicas de registro, né? Pode ser filmagem, pode ser fotografia, mas aquela que usa algum equipamento para que se produza aquela imagem. Então, estão nesses grupos filmagens, fotografias, imagens feitas de drone, são as imagens de arquitetura que a gente utiliza equipamentos para registrar uma realidade visual.
E o terceiro grupo de imagens são as imagens sintéticas, que ela chama de imagens sintéticas, que são aquelas totalmente produzidas por computador, que aí entra nesse grupo as renderizações, né, as imagens em que essa daqui até é uma imagem um pouco híbrida, mas vamos considerar que apenas a construção, né, que a imagem ela é fruto de um processamento computacional completo, ou seja, ela é completamente produzida pelo computador. Foi feita a modelagem, e depois da modelagem foi feita a renderização. Então, todo esse processo, tanto de modelagem como renderização, é um processo computacional. Então, essa que ela chama são as imagens sintéticas. Para que precisa saber isso? Mais para entender que, no fundo, as imagens de arquitetura, elas são um misto de cada uma dessas técnicas, né? Geralmente existem algumas imagens que são mais da primeira categoria, outras mais da segunda categoria e outras mais da terceira. Mas essas técnicas todas, elas podem se misturar para se produzir uma imagem de arquitetura. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma imagem como essa, a gente tem provavelmente esse traçado em preto, foi feito um desenho de base que provavelmente pode ter sido feito com a mão no papel e depois escaneado, mas essas cores aqui até dá para fazer isso com aquarela, né, com técnicas de aquarela física. Antigamente os escritórios, os arquitetos faziam, né, produziam, aprendiam a pintar com aquarela, aprendiam diversas técnicas de grafismo, de produção de desenhos e tal, mas hoje em dia esse tipo de imagem ele pode ser realizado também com pintura digital, com softwares que simulam os pincéis, que simulam os efeitos de aguado, que simulam as transparências. E então, uma imagem como essa, que está dentro daquele primeiro grupo de imagens de produção manual, a gente consegue, com o software que a gente vai aprender, com as técnicas que a gente vai aprender, a gente consegue produzir uma imagem dessa categoria, desse tipo de imagem, tá? Então, esses softwares, no aspecto da pintura, no aspecto aí de você utilizar, pensando como uma ferramenta de pintura, ele tem ferramentas que simulam aqui as pinceladas, que simulam os movimentos naturais assim do ato de pintar, né? E isso pode ser explorado por vocês para a produção de imagens. E aí eu trago alguns exemplos de imagens produzidas com técnicas mistas, né? Técnicas variadas. Então, por exemplo, essa imagem, ela tem desenho, tem fotografia, né? Existe uma colagem aqui de elementos que são originados do ato fotográfico. Então, eu tenho aqui, ó, uma pessoa, isso daqui não foi modelado no 3D, né? Essa pessoa, isso aqui foi uma foto que foi recortada e essa imagem foi composta. Em alguns momentos foi pintura, em alguns momentos foi uma maquete eletrônica, que a partir daí se derivou outros tipos de imagem. Quer dizer, dá para produzir uma imagem como essa fazendo uma composição aí de diversas técnicas. Assim como essa, eu trouxe essa imagem porque ela tem um aspecto interessante assim para criar um repertório para vocês. Essa imagem, ela, apesar de toda imagem eletrônica ser retangular no computador, vamos dizer assim, no programa, ela tem um limite retangular. Porém, você não precisa produzir uma imagem retangular, né? Essa imagem, ela tem um tamanho, né? Ela tem uma característica que ela extravasa aqui os limites de um retângulo, apesar do limite final dela tecnicamente ser retangular. Mas se você coloca essa imagem, por exemplo, numa prancha, ela não vai ser percebida como uma imagem retangular, porque a gente tem aqui elementos brancos, né, os limites brancos, e os elementos representados passam, né, por esses limites. Então essa imagem ela tem uma parte que é resultado de fotografia,
ela tem aqui, ó, árvores que provavelmente foram colocadas aqui, mas que também são resultado de fotografia. A gente tem esse fundo, ó, esse céu, aqui outros elementos de pássaros que foram incluídos. Ó, há figuras humanas representadas diferente daquela que a gente viu primeiramente na outra imagem, olha. Aqui foi uma pessoa que foi recortada de uma fotografia e colada lá. Agora aqui não, olha, aqui é como se fosse uma figura humana transparente, né? Só uma silhueta que indica, que nos traz a referência da proporção do espaço, do tamanho das pessoas, para a gente ter uma noção de escala, se isso daqui é um corredor largo ou se é um corredor estreito. E além disso, essa imagem tem aqui, ó, indicações de desenho, ó, wetland walk, né? Então tem a indicação aqui, ó, uma marcação que dá pra gente ver, é possível entender que não existe esse elemento como elemento construído. Isso é uma indicação, quase que um diagrama, né? Desenhado por cima da imagem. Então é uma imagem com muitas linguagens aqui, ó, cycle route, né? Indicando aqui a rota de bicicleta. Apesar de que essa rota de bicicleta, a pessoa se cair, vai cair lá no lago, né? Mas, enfim, não estamos analisando aqui o projeto. Mas é interessante que é um elemento de desenho colocado por cima e que está comunicando. Que as imagens de arquitetura, elas servem para comunicar. Então, essa imagem também, olha, tem um fundo fotográfico. Veja a liberdade, assim, de expressão, de exploração aí das técnicas gráficas. Às vezes um croquis, que esse croquis de baixo, ele pode até ser tirado ali do SketchUp. Se você tiver modelado em SketchUp e no SketchUp tem alguns estilos ali na configuração de estilo, em que você pode fazer um estilo meio como se fosse um desenho à mão, né? Aquilo pode gerar uma imagem de silhueta ali do teu espaço, do teu edifício, e que pode ser útil para você montar aqui, ó, em perspectiva, um fundo, outro edifício, enfim, daqui é uma colagem de um monte de peças fotográficas, né, de imagens, aqui é uma colagem de um monte de pedaço, mas que está explicando o projeto, ó, o projeto é esse daqui, tem uma passarela não, tem um lugar de caminhar aqui, pessoas, tal, enfim, o projeto acaba meio se explicando, né. Quando a gente faz esse tipo de imagem, a gente tem que ter um certo cuidado, que em outra aula eu vou falar um pouco mais, que diz respeito ao ângulo de perspectiva, a altura das coisas. Existe toda uma regra que, às vezes, as pessoas que produzem as imagens acabam errando um pouquinho e as proporções ficam um pouco contrariadas, assim, né, no entendimento ali da imagem. Mas, de qualquer modo, o que eu queria que vocês observassem é a variedade de técnicas que a gente pode explorar para produzir uma imagem de arquitetura, especialmente essas imagens híbridas, que são as mais legais, né? Porque você não precisa ter um realismo tão grande para comunicar uma ideia. Você aqui não estou mostrando, vamos dizer, se a pessoa não está mostrando qual que é o material dessa edificação, se é tijolo, se não é tijolo, se é porcelanato, que tamanho que é. Quer dizer, não se alugou detalhando esse tipo de informação, porque o que ela queria comunicar, né, por essa imagem era o uso desse espaço. Fica claro que a intenção era explicar o uso social, vamos dizer assim, desse lugar, que ia ser um lugar legal das pessoas ficarem, das pessoas interagirem. Eu acho que isso que essa imagem quer comunicar, né? E em que contexto que ela está, em que contexto que eu tenho aqui, em que rua, né? Que edificações principais que tem em volta, tem um rio aqui do lado. Então, todo esse contexto também foi explicado por essa imagem. Outra coisa também muito legal da gente explorar é fazer uma mistura de desenhos técnicos com imagens, né? Então, você vê aqui, no caso, essa imagem, ela foi produzida, a gente poderia, por exemplo, essa parte aqui feita em desenho técnico, num software de CAD ou Revit, sei lá.
ou no próprio AutoCAD, poderia ser produzida essa base de desenho técnico, né? Um PDF lá com esse contorno técnico. E aí por trás uma fotografia desse contexto que ia ficar sem cor e mais apagada. E aí colar algumas árvores, né? Algumas imagens de árvore que, ou seja, a fotomontagem aqui é uma montagem de pedaços de imagem, né? Isso a gente chama em arquitetura de fotomontagem. Então essa fotomontagem, ela poderia, essa parte de dentro, por exemplo, ela poderia ser uma renderização lá do landscape. E aí eu recortaria só essa parte que está dentro do mesmo ângulo. Então, a ferramenta de edição de imagem, que é o que a gente vai começar a trabalhar, é o que vai proporcionar eu juntar todos esses pedaços para produzir uma imagem. Então, a gente vai trabalhar as técnicas de aprendizado de trabalho com essas ferramentas e aí a expectativa é que ao longo do curso vocês, quando forem apresentar seus trabalhos, seus projetos, vocês usem dessas ferramentas para produzir, comunicar as ideias, tá? Não só fazer no SketchUp, não, faz no SketchUp, aí a partir do SketchUp você tira uma imagem da construção, uma perspectiva cortada, e daí você manda para um software de edição de imagem, e aí você acrescenta elementos e faz a harmonização que você quiser. Então, esse vai e vem aí que a gente vai sempre exercitar, tá? Então, olha que legal, isso aqui é um desenho técnico praticamente, né? Se vocês forem ver. E esse é uma ilustração digital, né? Vamos dizer assim. É uma ilustração digital em que a gente tem aqui uma construção e esses acabamentos simulados, ó, esses acabamentos explicando, olha, aqui é esse material, aqui é esse material, né? Uma camada dupla de telhas, aqui tem pedra, então é bem didático, né? O modo como ele mostra aqui qual que é o material, bambu, ó, então põe aqui bambu e aí põe o bambu lá projetado, né? O bambu como se fosse uma elevação daquele bambu, o que traz uma realidade assim interessante, né? Um modo interessante de comunicar, porque os materiais eles já estão mais próximos de uma realidade da fotografia daquele material. Então veja que a base, ó, esse desenho técnico aqui, esse corte, ele pode ser feito em CAD, né? Faz o corte em CAD e depois ilustra isso num Photoshop, numa ferramenta de imagem. Olha isso que bacana. Um detalhe super técnico, um detalhamento de projeto que essa imagem certamente foi produzida depois da obra, né? Em que você tem lá, enquanto está a obra, né? Uma foto da obra e compondo a foto da obra com o detalhamento técnico. Então é uma imagem, ó, um detalhe de corte de fachada, super legal, né? Então, de repente, pode ser um projeto de retrofit da fachada, e aí se tirou a foto do edifício e se fez, né, o projeto de detalhamento dessa fachada e se ilustrou desse jeito. Acho super apropriado então o arquiteto ele tem que ter um pouco desse olhar assim de tentar comunicar a informação de um modo mais eficiente, né? E aí a gente tem os softwares do mercado, a gente tem o Photoshop que eu falei, a gente tem um concorrente dele que é o Corel Photo Paint, que é muito similar, né? Tem as mesmas funcionalidades, é um pouco diferente de usar, mas tem as mesmas funcionalidades, igualzinho, e também é software pago. E tem esse Pixel Editor que é o que é gratuito e que a gente vai tentar passar para vocês aqui, tá? E aí eu trago para vocês aqui, eu gosto muito do Pinterest, né? Quando a gente fala de imagem, a gente não tem jeito, a gente tem que falar do Pinterest, né? Então eu coloquei essas 3 listas do Pinterest que eu colecionei ao longo do tempo e se vocês quiserem sugerir
coisas a acrescentar, vocês podem sugerir aí. Então, por exemplo, essa primeira lista de representação, vocês vão encontrar imagens, né, de desenhos que eu selecionei, que eu colecionei, que são jeitos diferentes de representar, usando diversas técnicas, né? Mas um pouco para criar um repertório, trazer um repertório para vocês. Olha que bacana, né? De repente a gente tem a produção dessa imagem, ela tem a coisa do 3D você gera uma imagem, a partir da imagem que você gerou, você vai trabalhar essa imagem num software de imagem, e aí você tem diversas possibilidades, ó, esse tipo de material também, a gente faz muito, né, usando Photoshop. Eu vou falar Photoshop como, como nome comercial aí que vocês conhecem, mas poderia ser qualquer ferramenta de edição de imagens. E a montagem disso poderia ser feita no próprio Photoshop ou, como a Brenda falou, né, no Illustrator, coisas assim. Então são representações aqui que vocês podem criar usando diversas técnicas, né? Mas todas elas certamente vão usar muito de Photoshop, vão usar muito de técnica de criação aí de imagem. Então, o Photoshop é o sonho, né, é super legal porque é aquela ferramenta que tira celulite, que tira ruga, né, que troca o namorado, de repente você tem uma paisagem linda, foi para Cancún, uma praia maravilhosa, tem uma foto, mas tem o ex lá representado. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, você rapidinho tira o ex. Então, a dica, quando vocês forem tirar foto com o namorado, gente, na praia, principalmente se a praia for paradisíaca, fala assim pro querido, ótimo, lindo, lindo, mas fica um pouquinho afastadinho, porque isso facilita. Quando você troca de namorado, se apagar, fica muito mais fácil. É verdade. Então, olha quanta imagem bacana aqui para vocês. Vocês têm muito que se alimentar de repertório. Olha essa imagem aqui, um GIF animado, né? Estão vendo aqui, ó? Em que você tem a fachada e tem... Isso daqui são duas imagens sobrepostas, né? Que você pode gerar também lá no Photoshop e tal. Chama GIF animado, né? Um empilhamento de imagens GIF. E que vocês podem, é um jeito legal, né, de mostrar, enfim, tem de tudo aqui, tem muitas formas, muitos modos de você trabalhar, não tem limite aí para criatividade. Então eu trouxe essas referências, já falei sobre site que tem figura humana, a gente pode usar muito daquelas figuras humanas do Skaguba nas montagens que a gente vai fazer. Olha aqui que legal, ó, um desenho técnico, uma perspectiva técnica também ilustrada. Então essa pasta, aí tem essa ferramentas digitais, tem mais algumas. Então são repertórios aí para vocês se inspirarem para criar as representações que vocês vão precisar. E a terceira é essa que fala Photoshop. Essa imagem também eu acho legal. Olha que bacana. Dá pra ver que é um corte de SketchUp aqui, ó. Quando a gente corta o SketchUp, daí a gente põe uma figura aqui por trás de uma floresta, depois faz umas transparências aqui para deixar essa parte mais em evidência. Também dá para pintar, né? Então, croquis que a gente pinta. Nossa, tem infinitas possibilidades aí de representação. Trabalhos sobre fotos também é super legal. Ó, você tem sobre maquete eletrônica. Então, nem sempre você precisa pôr o teu material lá na maquete eletrônica. Você tendo domínio aí das ferramentas, vocês podem criar estratégia, dependendo do que você quer comunicar, né? Você pode criar estratégias de como criar a tua maquete eletrônica, até para não fazer trabalho a mais do que precisa, né? É isso aí, Leila. Praticidade. Você parece bem prática, né? Eu acho que você é das minhas. Tá.
Olha que legal aqui, ó. Aqui é um exemplo bem bacana de... A maquete está toda branca e essa imagem está comunicando que ela tá na floresta, né? Essa imagem aqui acho que é para mostrar que o projeto está dentro da floresta. Eu acho que ficou bem claro isso com essa imagem. E o modo que a pessoa escolheu para comunicar isso foi deixando a maquete eletrônica toda branca, só com linhas, como se fosse desenho, e deixando o fundo. Né? Essa imagem aqui você faz em 2 minutos, né? Uma coisa bem simples. Tá? E aí, milhares de alternativas de coisas que vocês podem pegar e usar. Então, esses daqui são os meus álbuns que vocês podem também comentar e acrescentar. Meu filho vive brigando comigo, que ele falou: mãe, você falou que tem que deixar like no teu vídeo? Então, se você tá gostando do canal, do vídeo, deixa um like, toca o sininho, faça um comentário que a gente agradece. Algum comentário, pessoal? Eu não sei para os outros, mas para mim, assim, parece que eu nunca vou conseguir montar um desenho desses. Aham. Eles são muito lindos, mas parece que não tem talento nenhum para esse tipo de coisa. Parece muito surreal. Mas você vai ver que um pouco é técnica, né? Aliás, é meio a meio, vou dizer assim, né? Se você vir uma imagem como essa, ó, essa imagem aqui, você pode pegar uma imagem dessa como inspiração e falar, deixa eu tentar representar o meu trabalho a partir com essa lógica, vamos dizer. Eu acho que é o primeiro caminho, sabe? Porque o ser humano ele aprende muito pela imitação. A criança ela aprende imitando, né? Por isso que a gente fala, tem que dar o exemplo, porque ela vê os pais fazendo, atravessando a rua na hora errada, vai atravessar a rua na hora errada. Se ela vira os pais atravessando a rua só quando o sinal abre, né? Ela vai fazer igual. Então, o ser humano tem muito disso de aprender por imitação. E um jeito de aprender por imitação isso é olhar essa imagem, por exemplo, e falar, bom, e aquela casa Marvin lá que eu modelei no sketch? Como é que seria representar, buscar uma representação similar a essa ou desta categoria, não igual, mas assim, desta categoria, com estas características, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar então uma árvore colorida do lado, uma outra árvore cinza em primeiro plano, aqui vocês veem que está mais próximo, umas arvorezinhas lá atrás, o terreno eu ia pintar dessa cor, e ia pôr um carro, figura humana, ou seja, você tentar fazer uma decupagem dessa imagem e transpor para um exercício teu. Só isso vai te fazer aprender muito sobre técnica, não só das técnicas, mas do olhar sobre a imagem. Então, lógico que é um caminho de aprendizado para chegar, né? Mas em termos de técnica, é como o CAD. Vocês vão ver que técnica vocês vão aprender rápido. Em 3, 4 aulas vocês já vão estar aptos e com todas as ferramentas técnicas, porque a professora é espetacular. Então vocês vão estar com as ferramentas todas assim dominadas para vocês conseguirem produzir uma imagem como essa. Agora, sou capaz de produzir? Bom, então vamos ver essa imagem aqui, ó. Então vamos pegar lá a casa Marvin e vamos tentar produzir uma imagem como essa. O que eu faria? Né? Então acho que esse é o exercício, sabe? Esse é o que vocês têm que buscar. Pegar algumas imagens de inspiração e tentar reproduzir aquilo com o material que vocês têm. Com a maquete eletrônica que vocês têm, ou com que vocês... Vamos pegar o quarto de vocês,
né, o quarto, o cômodo da casa de vocês, como é que vocês representariam aquilo se, né, se fosse com alguma técnica dessas daqui que vocês viram, algum tipo de imagem assim. Essa daqui, ó. Vamos pegar a maquete lá do SketchUp e vamos tentar gerar uma base para fazer isso. Então hoje pode parecer impossível, mas depois que você conhece as técnicas, você começa a ver que não é tão impossível assim. E lógico, vocês têm alguns anos aí para se aperfeiçoarem, para construírem isso daí. O importante é tá com vontade, né? Tá com aquela coisa, ai meu Deus, eu tenho que aprender isso daí. Eu sempre. Essa é a parte que eu mais gosto, prof. Aham. Eu É a sempre. parte que eu acho mais legal. Porque é mais livre, né? Te possibilita explorar a criatividade de um modo maior, né? Do que um desenho técnico, por exemplo. Oi, A Everton. Delita é especialista nisso, ela é da área de cinema, não sei se você sabe. Ah, não sabia? Eu tô entregando, Delita. Olha, Delita. Delita. E eu falando de movimento de câmera. Eu fico quietinha e a Leila sempre me entregando, né, Leila? Ixi, Adelita, daí você me conta depois. Depois no privado você me conta se eu falei muita besteira na aula de animação. Claro que não, professora. A gente sempre aprende, sempre tem alguma coisa a mais, né? Que nos faz aprender, né? Toda a Legal. vida. A gente nunca sabe tudo, né? Não importa o que você cursou, deixou de fazer. É verdade. Sempre, Às vezes sempre a até é gente o tá mesmo aprendendo assunto, um com o mas é um outro olhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho as aulas todas maravilhosas porque sempre alguma coisa, ou eu realmente não sei, ou estou aprendendo um pouquinho mais, né? Então, Ah, isso bacana. é bem importante. Show de bola.